Quando minha filha de 6 anos foi atropelada por uma bicicleta, meus pais correram na direção da minha sobrinha e perguntaram: "Você se machucou?" E em seguida deram um tapa na minha filha, gritando: "Você é cega? Não viu ela passando?" Eu os confrontei, dizendo: "Ela bateu na minha filha de propósito." Quando tentei ligar para a ambulância, meu pai arrancou o telefone da minha mão e o jogou no chão, gritando: "Deixe ela morrer. Ela acabou de estragar o passeio da minha preciosa neta." Minha irmã concordou. Finalmente, alguém estava mostrando suas prioridades, não é? Enquanto todos se preocupavam com a minha sobrinha e a levavam para dentro, minha filha ficou sangrando no chão. Semanas depois, eles estavam de joelhos, implorando por perdão. O som do meu telefone se estilhaçando contra o concreto ainda ecoa nos meus pesadelos. Mas o que aconteceu antes daquele momento foi infinitamente pior. Meu nome é Raquel Morrison, e sou mãe solteira da menina mais linda do mundo, uma garotinha de 6 anos chamada Emma. Ela tem olhos cor de avelã enormes que brilham quando ri. Ama borboletas, sorvete de morango e desenhar nossa pequena família só nós duas de mãos dadas sob um sol sorridente. O pai dela, Daniel, morreu em um acidente de construção quando ela tinha apenas 2 anos. A morte dele me destruiu de formas que eu jamais imaginei possíveis. Éramos namorados desde o colégio, casamos jovens, e ele era o meu mundo inteiro. Depois que ele se foi, me joguei por completo no papel de mãe. Emma se tornou minha razão para acordar todos os dias, minha motivação para continuar quando a dor ameaçava me engolir. Minha família nunca entendeu de verdade o que eu sentia. Minha irmã mais velha, Jennifer, sempre foi a filha perfeita. Casou-se com Bradley, um advogado corporativo que ganhava 6 dígitos por ano, e moravam em uma mansão nos subúrbios. A filha deles, minha sobrinha Olivia, tinha 9 anos e era mimada desde o nascimento. Meus pais, Richard e Carol Thompson, veneravam o chão que Jennifer pisava. Tudo o que ela fazia era perfeito aos olhos deles. Enquanto isso, eu era a decepção. Tinha me casado com um operário da construção civil em vez de um profissional de sucesso. Morava em um modesto apartamento de 2 quartos em vez de uma casa enorme. Trabalhava como enfermeira pediátrica o suficiente para pagar as contas, mas nada que impressionasse nos encontros de família. Meus pais nunca disseram isso diretamente, mas eu sentia o julgamento deles toda vez que estávamos juntos. Ainda assim, eram minha família. Emma merecia conhecer os avós, a tia e a prima. Então, apesar das indiretas e do favoritismo escancarado, eu me esforçava. Comparecia a aniversários, jantares de feriado e aos ocasionais churrascos de domingo na casa dos meus pais. Aquele domingo em final de junho começou de forma enganosamente normal. O clima estava perfeito ensolarado, quente e com uma brisa suave. Meus pais nos convidaram para um churrasco, e Emma estava animada a semana inteira para ver a prima. Ela até escolheu uma roupa especial, seu vestido roxo favorito, com flores brancas. Chegamos por volta do meio-dia, e já dava para ouvir as vozes vindas do quintal. Meu pai estava na churrasqueira, com uma cerveja na mão, enquanto minha mãe ajeitava a mesa de piquenique com perfeição. Jennifer estava deitada em uma espreguiçadeira, rolando o feed do celular, enquanto Bradley conversava sobre negócios com meu pai. Olivia dava voltas de bicicleta pelo quintal, exibindo sua nova aquisição para quem quisesse ver. Emma correu até a prima, empolgada. "Olivia, sua bicicleta é tão bonita." Olivia mal olhou para ela. "É edição limitada. Meu pai comprou para mim porque tirei notas em todas as matérias neste semestre." Peguei o olhar de superioridade que Jennifer me lançou. A filha dela era perfeita, claro. Sempre foi, sempre seria. Emma ainda estava no primeiro ano, então nem recebia boletim escolar, mas eu sabia que a comparação era proposital. A tarde se arrastou. Ajudei minha mãe na cozinha enquanto tentava ignorar seus comentários sobre como eu parecia cansada, como deveria me esforçar mais com a aparência, e como era uma pena Emma não ter uma figura paterna na vida. Cada palavra era como uma pequena faca, uma morte lenta por 1000 cortes. Emma brincava em silêncio, tentando desesperadamente chamar a atenção de Olivia. Minha sobrinha, no entanto, estava muito mais interessada em exibir suas manobras de bicicleta para os adultos. Ela pedalava o mais rápido que podia e depois freava bruscamente, deixando marcas de pneu na grama. Meu pai aplaudia cada performance como se ela estivesse competindo nas Olimpíadas.
Por volta das 3 da tarde, saí para ver como Emma estava. Ela estava sentada sozinha debaixo de uma árvore, desenhando figuras na terra com um graveto. Meu coração doeu ao vê-la tão isolada. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Olivia passou voando de bicicleta, quase acertando a perna de Emma. Olivia, diminui a velocidade, gritei. Você quase bateu na Emma. Minha sobrinha deu a volta, com uma expressão feia no rosto. Ela que devia sair do caminho. Esse é o quintal dos meus avós, eu posso andar onde eu quiser. Jennifer levantou os olhos do celular apenas o tempo suficiente para dizer: Raquel, não fica dando bronca na minha filha. Ela está bem. Engoli em seco. Discutir não ajudaria ninguém, especialmente Emma. Fui até minha filha e me sentei ao lado dela. Está se divertindo, meu amor? Ela deu de ombros, tentando ser forte. Acho que a Olivia não quer brincar comigo. Tudo bem, respondi, abraçando-a, que tal depois do jantar a gente sair para tomar um sorvete? Só nós duas? O rostinho dela se iluminou. Sério? Posso pegar de morango com granulado colorido? Claro que sim. Ficamos ali por um tempo, conversando sobre as borboletas que voavam pelo jardim de flores da minha mãe. Emma adorava apontar as cores diferentes e inventar nomes para cada uma: asa de brilho, dançarina do pôr do sol, princesa amarela. Sua imaginação não tinha limites, e esses momentos tranquilos com ela eram tudo para mim. Quando chamaram para o jantar, todos se reuniram em volta da mesa de piquenique. Meu pai tinha grelhado hambúrgueres e cachorros quentes, e minha mãe preparara acompanhamentos suficientes para alimentar um exército. A conversa fluía ao meu redor. Jennifer falava sobre a nova promoção de Bradley, meus pais discutiam o cruzeiro que fariam em breve, e Olivia se gabava do papel que teria em uma peça do teatro comunitário. Emma comia quietinha ao meu lado, às vezes puxando minha manga para me mostrar algo interessante que encontrara, uma joaninha no guardanapo, uma nuvem que parecia um coelho. Eu me envolvia completamente com ela, saboreando sua capacidade de se encantar com as pequenas coisas. Ela era uma alma tão doce e gentil. Depois do jantar, os adultos continuaram à mesa conversando, enquanto as crianças foram dispensadas. Emma perguntou se podia olhar as flores de perto, e eu assenti, observando enquanto ela se aproximava cuidadosamente do jardim. Ela era tão delicada com as plantas, mal tocava nas pétalas, apenas admirava sua beleza. Enquanto isso, Olivia tinha voltado para a bicicleta. Estava pedalando em trajetórias cada vez mais erráticas, claramente querendo se exibir, mas também ficando mais imprudente. Vi várias vezes ela mirar diretamente em Emma, desviando no último segundo. Cada quase acidente fazia meu coração disparar, mas Emma estava tão encantada com as flores que nem percebia. Minha mãe contava uma história sobre algo que tinha acontecido no clube do livro quando ouvi o som horrível do impacto. Levantei o olhar bem a tempo de ver Emma caída no chão, o pneu da bicicleta de Olivia a poucos centímetros de seu pequeno corpo. O grito da minha filha cortou o ar, um som de pura dor que eu jamais esquecerei. Eu já estava correndo antes mesmo de meu cérebro entender o que tinha acontecido. Emma estava estendida no chão, com sangue escorrendo de um corte na testa. Seu braço esquerdo estava dobrado em um ângulo impossível, e ela chorava, chamando por mim. Mas eu não fui a primeira a alcançá-la. Meus pais chegaram um segundo antes, e por um instante pensei, graças a Deus, eles vão ajudar. Em vez disso, passaram direto por Emma, que sangrava e chorava no chão, e correram até Olivia. Você se machucou? Gritou minha mãe, apavorada, passando as mãos pelo corpo da neta. Meu Deus, querida, você está bem? Olivia não chorava. Nem mesmo tinha um arranhão. Estava em pé ao lado da bicicleta, com uma expressão fria e calculista, e naquele instante eu soube que ela tinha feito aquilo de propósito. Meu pai estava inspecionando a bicicleta, garantindo que não houvesse nenhum dano, enquanto Emma continuava a gritar de dor atrás deles. Caí de joelhos ao lado da minha filha, as mãos tremendo enquanto tentava avaliar seus ferimentos. O corte na cabeça sangrava muito e o braço estava claramente quebrado. Ela começava a entrar em choque, o corpinho tremendo sem controle. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui, murmurei com a voz embargada. Você vai ficar bem. Peguei o celular para ligar para a emergência, mas antes que pudesse discar, ouvi a voz cortante da minha mãe. Isso é culpa sua, Emma, ela gritou.
Ela na verdade deixou o lado da Olivia para vir até minha filha ferida e olhá-la com desdém. Você é cega? Não vê ela? Perguntou. Então minha mãe fez algo que eu nunca vou perdoar, deu um tapa na cara da Emma. Minha filha de 6 anos, já sangrando e chorando com o braço quebrado, foi estapeada pela própria avó. O choro da Emma se intensificou e senti algo se quebrar dentro de mim. Levantei-me e me coloquei entre minha mãe e minha filha. Que diabos há de errado com você? Gritei. Ela está machucada. A Olivia bateu de propósito. Jennifer apareceu ao lado da nossa mãe, o rosto contorcido de raiva. Como ousa acusar a Olivia? Sua pestinha se meteu no caminho. Ela estava parada perto das flores. Eu gritei de volta, a Olivia mirou bem nela. Eu vi. Meu pai deu um passo à frente, com a cara vermelha. Você está histérica, Raquel. Acidentes acontecem. Pare de tentar culpar a Olivia pela falta de jeito da sua filha. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Emma ainda estava no chão, sangrando e quebrada, e eles defendiam a Olivia, que não tinha um arranhão. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava, de novo, ligar para o 192. Emma precisava de uma ambulância. Precisava de hospital. A quantidade de sangue me aterrorizava. Foi então que meu pai arrancou o telefone da minha mão. O que você está fazendo? Exigi, estendendo o braço para alcançá-lo. Ele o segurou acima da cabeça, fora do meu alcance, e então fez algo que até hoje não parece real, jogou meu telefone no concreto do pátio com toda a força. Ele se estilhaçou em 1000 pedaços vidro e plástico espalhados por todo lado. Deixem ela morrer, disse meu pai, a voz fria e dura. Ela acabou de estragar o passeio da minha preciosa neta. O mundo parou. As palavras pairaram no ar, venenosas e vis. Deixem ela morrer sobre a Emma. Sobre a própria neta dele. Jennifer chegou a rir. Jogou a cabeça para trás e riu, dizendo, finalmente, alguém colocando as prioridades no lugar. Olhei para aquelas pessoas, minha família, meu sangue, e as vi claramente pela primeira vez. Eles não só demonstravam preferência, realmente não se importavam se a Emma vivia ou morria. Ela valia menos que nada para eles. Bradley, que até então estava em silêncio, nem me olhou, foi verificar a Olivia, que explorava a atenção ao máximo, fingindo soluçar, mesmo estando perfeitamente bem. Minha mãe envolveu Olivia com o braço. Vamos levar você para dentro, querida. Deve estar muito abalada. Isso deve ter sido traumático para você. Eles começaram a se afastar. Todos eles. Jennifer, Bradley, meus pais todos se aglomeraram em volta da Olivia como se ela fosse a vítima e foram em direção à casa. Emma ainda jazia no chão, sangrando na grama, e eles nos deixaram ali. Por favor, gritei, com a voz embargada, por favor, alguém me ajude a levá-la ao hospital. Meu pai nem se virou. Se vira sozinha. Você sempre dá um jeito. Entraram e fecharam a porta. Eu estava sozinha no quintal com minha filha gravemente ferida. Sem telefone, sem chaves do carro. Elas estavam na minha bolsa, dentro da casa junto com a família que acabará de me mostrar exatamente o quanto, ou quão pouco, nós significávamos para eles. O choro da Emma estava ficando mais fraco, o que me apavorou ainda mais do que os gritos. Tirei meu cardigã e pressionei-o contra o ferimento na cabeça, depois a peguei com cuidado nos braços. Ela gemeu de dor, e senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Fica comigo, Emma, sussurrei. Fica com a mamãe. A gente vai conseguir ajuda. Carreguei-a até a frente da casa. Meu carro estava bloqueado pelo SUV da Jennifer e pelo caminhão do meu pai. Mesmo assim, eu não teria como pegar as chaves. Os vizinhos da frente, o senhor e a senhora Patterson, um casal de idosos, estavam no jardim, regando as plantas. Socorro! Gritei. Por favor, alguém nos ajude. A senhora Patterson olhou para cima, viu a Emma coberta de sangue e imediatamente largou a mangueira. Meu Deus, Walter, liga para o 192. Eles correram até nós. O Sr. Patterson já estava no telefone, e a senhora Patterson correu até a casa para pegar toalhas e tentar conter o sangramento enquanto esperávamos a ambulância. Eles continuavam perguntando o que havia acontecido, mas eu mal conseguia formar frases.
Tudo o que eu podia fazer era segurar a Emma e rezar. A ambulância chegou em menos de 10 minutos, embora tenha parecido uma eternidade. Os paramédicos assumiram o controle, estabilizando cuidadosamente a Emma antes de colocá-la na maca. A senhora Patterson insistiu em me levar ao hospital no carro dela, para que eu pudesse ficar ao lado da minha filha. Quando nos afastamos, olhei pela janela da frente e vi minha família na sala de estar, toda reunida ao redor da Olivia, provavelmente enchendo-a de mimos, sorvete e presentes. Ninguém sequer olhou para fora enquanto a ambulância levava a outra neta deles, ensanguentada e inconsciente. No hospital, Emma foi levada imediatamente para a cirurgia. O ferimento na cabeça precisou de 17 pontos. O braço estava quebrado em 2 lugares e precisou de pinos. Ela havia sofrido uma concussão grave e teve que ser monitorada por risco de inchaço cerebral. O médico me disse que, se eu tivesse demorado mais 30 minutos para conseguir ajuda, as consequências poderiam ter sido catastróficas. Ela ficou internada por 3 dias. Eu não saí do lado dela nem por um momento. Dormi em uma cadeira ao lado da cama, segurando sua mão, cantando baixinho quando ela acordava assustada e confusa. A equipe de enfermagem foi um verdadeiro anjo. Me traziam comida, café e palavras de conforto. Minha família nunca ligou, nunca apareceu, nunca mandou sequer uma mensagem para saber se Emma tinha sobrevivido. A senhora Patterson, uma mulher que mal nos conhecia, visitou todos os dias. Trouxe roupas limpas para mim, livros de colorir e bichinhos de pelúcia para Emma, além de sopa caseira o suficiente para nos alimentar por semanas. Ela foi mais família para nós, naqueles 3 dias, do que meus próprios parentes tinham sido em anos. No 4º dia, voltamos para o nosso pequeno apartamento. O braço da Emma estava engessado em um gesso rosa-choque cheio de adesivos que as enfermeiras haviam dado. Ela tomava remédios para dor e antibióticos, com ordens médicas de descanso absoluto e consultas de acompanhamento. Tive que usar meu cartão de crédito emergencial para pagar as contas do hospital. O seguro cobriu a maior parte, mas a franquia sozinha já foi esmagadora. Eu vim economizando para um apartamento melhor, talvez até uma casinha, um dia, mas agora todo aquele dinheiro teria que ir para as despesas médicas. O silêncio da minha família era ensurdecedor. Eu continuava esperando que alguém entrasse em contato, ao menos para perguntar se Emma estava viva. Nada. Uma semana após o incidente, finalmente recebi uma mensagem de texto da Jennifer: o jantar de aniversário da mamãe é no próximo sábado às 18 horas. Não se atrase. Só isso. Nenhum como está a Emma, ou sinto muito pelo que aconteceu. Apenas a expectativa de que eu aparecesse como se nada tivesse acontecido. Não respondi. 2 dias depois, minha mãe ligou. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Ela deixou uma mensagem perguntando por que eu estava sendo difícil e me lembrando de que família é importante. A ironia teria sido engraçada, se não fosse tão dolorosa. A recuperação de Emma foi lenta, mas constante. As feridas físicas estavam cicatrizando, mas as emocionais eram mais profundas. Ela tinha pesadelos todas as noites, acordando aos gritos. Ficou apavorada com bicicletas, atravessando para o outro lado da rua sempre que via alguém pedalando. Perguntava-me repetidas vezes por que a vovó tinha batido nela, porque ninguém a ajudou, e eu não tinha respostas que fizessem sentido. Depois de 6 semanas, o gesso finalmente foi removido. Emma ficou radiante por ter o braço de volta, mesmo que ele parecesse pálido e fino comparado ao outro. O médico garantiu que a fisioterapia ajudaria a recuperar a força muscular. Mais uma consulta para adicionar à nossa rotina e mais um custo para tentar encaixar no orçamento. Comecei a levá-la a uma psicóloga infantil, a doutora Sarah Shen, especialista em traumas. Mais uma despesa que eu não podia bancar, mas também não podia evitar. A doutora Shen foi maravilhosa com Emma, ajudando-a a processar o que aconteceu de forma apropriada à sua idade. Ela também sugeriu, com delicadeza, que eu mesma poderia me beneficiar de terapia. Em uma das nossas sessões, a doutora Shen pediu para falar comigo em particular. Raquel, preciso ser franca com você, disse ela. O que você descreveu, a lesão deliberada, a recusa em ajudar, a agressão física por parte da sua mãe, isso não é apenas favoritismo ou drama familiar. Isso é abuso e negligência. Você estaria totalmente no seu direito de prestar queixa. E, sinceramente, acho que deveria considerar isso. No mínimo,
você precisa proteger Emma de ter mais contato com essas pessoas. Eu sabia que ela estava certa. Eu vim evitando a verdade, porque reconhecê-la significava aceitar que meus pais não amavam minha filha, não me amavam, talvez nunca tivessem amado. Naquela noite, depois que Emma adormeceu, sentei-me e escrevi tudo, cada detalhe do que havia acontecido. Tirei fotos dos prontuários médicos, das lesões, das contas do hospital. Guardei a mensagem de texto da Jennifer, o correio de voz da minha mãe que em nenhum momento perguntava como Emma estava. Então procurei uma advogada. O nome dela era Patricia Wynne, altamente recomendada pela senhora Patterson, cujo filho era assistente jurídico. Patrícia ouviu minha história com uma expressão que ficava cada vez mais sombria. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e balançou a cabeça. Raquel, este é um dos casos mais claros de negligência e exposição ao perigo que já vi. A fala do seu pai sobre deixá-la morrer, combinada com a agressão física da sua mãe e a recusa conjunta de prestarem socorro, isso vai muito além de uma questão civil. É crime. Eu não quero vingança, respondi em voz baixa. Só quero proteger a Emma. Patrícia olhou para mim e disse: às vezes, proteger seu filho e buscar justiça são exatamente a mesma coisa. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você quer essas pessoas perto da sua filha novamente? Perguntou Patrícia. Não, de jeito nenhum, respondi sem hesitar. Então precisamos estabelecer limites legais. Vamos começar com uma ordem de restrição. Dadas as circunstâncias, não acredito que teremos dificuldade em conseguir uma. Também precisaremos registrar o caso na polícia e no conselho tutelar. Sei que isso parece assustador, mas cria um registro oficial. Isso protege você e a Emma. Concordei com tudo. Patrícia agiu rapidamente, entrando com um pedido de ordem de restrição emergencial naquela mesma semana. Tivemos que comparecer diante de um juiz, e eu precisei relatar todo o terrível incidente. Os prontuários médicos de Emma falavam por si só, e o juiz concedeu a ordem imediatamente, proibindo meus pais, Jennifer, Bradley e Olivia de chegarem a menos de 150 metros de mim ou de Emma. A polícia abriu uma investigação. Um detetive foi até nosso apartamento para registrar meu depoimento e fotografar as lesões em recuperação de Emma. Ele foi gentil, mas profissional, explicando que, com base nas provas, havia indícios suficientes para acusações de negligência infantil e agressão. Dentro de 2 semanas após o pedido da ordem de restrição, as prisões começaram. Meu pai foi detido no trabalho. Minha mãe recebeu a intimação em casa. Jennifer foi notificada enquanto buscava Olivia na escola. De repente, tudo se tornou real para eles. Havia consequências pelos seus atos. Meu telefone, que estava silencioso havia semanas, começou a vibrar sem parar com mensagens. Jennifer, como você pôde fazer isso conosco? Com a sua própria família. Minha mãe, sua filha ingrata e vingativa. Depois de tudo que fizemos por você. Meu pai, isso é ridículo. Vou perder meu emprego por causa dessa besteira. Bloqueei todos. Patrícia tinha me aconselhado a não responder, e segui sua orientação. Que gritassem para o vazio, eu não tinha mais nada a dizer. Mas eles não pararam nas mensagens. Jennifer apareceu no estacionamento do meu prédio, gritando até que a segurança chamou a polícia. Ela foi presa por violar a ordem de restrição. Minha mãe mandou seus macacos voadores a tios e tias que ligavam dizendo que eu estava destruindo a família por causa de um acidente. Bloqueei todos também. Em meio a tudo isso, concentrei-me em Emma. Ela ficava mais forte a cada dia. O braço havia cicatrizado bem, e a fisioterapia estava ajudando a recuperar toda a força e mobilidade. Os pesadelos tornaram-se menos frequentes. Ela voltará a rir, a desenhar, a perguntar quando poderíamos sair para procurar borboletas. A senhora Patterson havia se tornado como uma avó substituta à avó que Emma realmente merecia. Ela vinha tomar chá conosco, ensinava Emma a fazer biscoitos, sentava ao lado dela durante as partes assustadoras dos filmes. Nunca nos fez sentir um fardo, nunca demonstrou favoritismo ou joguinhos cruéis. Apenas amava Emma de forma pura e simples. 6 meses depois do incidente, o processo criminal finalmente chegou ao tribunal. A justiça pode ser lenta, mas funciona. Meu pai foi acusado de colocar uma criança em perigo e de destruição de propriedade.
Minha mãe respondeu por agressão física contra Emma. E Jennifer foi processada por violar a ordem de restrição. Bradley enfrentava um possível processo de descredenciamento por ter deixado de prestar socorro, uma violação grave para um advogado, já que profissionais do direito têm a obrigação ética de ajudar uma criança em perigo. O advogado poderoso que eles contrataram tentou me pintar como vingativa, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, algo exagerado. Mas os prontuários médicos de Emma, o depoimento dos paramédicos sobre a gravidade dos ferimentos e as declarações dos Pattersons formavam um quadro devastador contra eles. O advogado deles então sugeriu um acordo judicial. Meus pais e Jennifer se declarariam culpados em troca de redução das acusações, pagariam indenização pelas despesas médicas de Emma, completariam cursos de controle da raiva e de responsabilidade parental, além de manter contato zero conosco. Cumpririam liberdade condicional e serviço comunitário em vez de prisão. Patrícia olhou para mim e disse: "A decisão é sua. Podemos levar isso a julgamento, se quiser." Pensei em Emma, em não querer que ela passasse por mais trauma. Eu só quero que acabe. Quero eles fora das nossas vidas, respondi. Eles aceitaram o acordo. Mas, antes da audiência, recebi uma carta. Era da minha mãe, encaminhada pelo escritório de Patrícia. Nela, ela pedia perdão. Dizia que tinha sido um erro, que não sabia o que tinha dado nela, que amava Emma e queria uma nova chance. A carta estava cheia de desculpas, que estava estressada, que não pensara direito, que Olivia sempre fora mais fácil de lidar porque lembrava Jennifer quando criança. Mas não havia arrependimento verdadeiro. Nada que mostrasse que ela entendia a gravidade do que havia feito. Joguei a carta fora. As semanas que antecederam a audiência foram estranhas. Às vezes eu me pegava pegando o celular para ligar para minha mãe e contar algo engraçado que Emma fizera, só para lembrar que ela era a mulher que havia esbofeteado minha filha ferida. As festas se aproximavam, ação de graças, Natal e, pela primeira vez na vida, eu precisava descobrir como seriam essas datas sem minha família de origem. Emma perguntava sobre eles de vez em quando. "Mamãe, por que não podemos ver a vovó e o vovô?" Dizia com aquela inocência que partia meu coração. A doutora Shea me orientara sobre como responder de maneira adequada à idade dela, mas não existia forma fácil de explicar que os avós dela a tinham valorizado tão pouco. O trabalho acabou se tornando, ao mesmo tempo, minha salvação e meu desafio. Meus colegas do hospital sabiam que algo grave havia acontecido. As conversas sussurradas paravam quando eu entrava na sala de descanso. Os olhares de pena, quando achavam que eu não percebia. Até que um dia, minha supervisora, Linda Martinez, me chamou de lado e disse com gentileza: "Raquel, querida, eu não sei o que você está enfrentando, mas se precisar de qualquer coisa, turnos extras para ajudar nas contas, horários diferentes, ou simplesmente alguém para conversar, é só me avisar." Eu quase chorei ali mesmo, no escritório dela. A bondade de pessoas quase desconhecidas, enquanto meu próprio sangue havia nos abandonado, era um contraste tão doloroso que doía fisicamente. O assistente social do hospital, Marcos, acabou sabendo da nossa situação pelos corredores. Um dia, ele apareceu no meu armário com informações sobre programas de assistência a vítimas, grupos de apoio para mães solteiras e até um fundo que o hospital mantinha para funcionários em dificuldades financeiras. Eu tenho sido orgulhosa demais para pedir ajuda, confessei. Mas Marcos não aceitou um não como resposta. "Você passa seus dias cuidando dos filhos dos outros", disse-lhe com firmeza. "Deixe que a gente cuide um pouco do seu." A assistência cobriu parte dos custos da terapia de Emma. O alívio foi imenso, embora viesse acompanhado de sentimentos complicados. Eu sempre tinha sido independente, sempre dei um jeito em tudo sozinha. Aceitar ajuda parecia admitir derrota, mesmo sabendo, racionalmente, que não era. Enquanto isso, a engrenagem legal continuava a girar. A fase de descobertas trouxe novos horrores. Minha família havia contratado um investigador particular para tentar encontrar algo contra mim. Não encontraram nada porque não havia nada. Eu era uma boa mãe, uma enfermeira dedicada, uma pessoa que pagava as contas e seguia as regras. O desespero deles transparecia nas táticas. Jennifer enviou um e-mail para meu endereço de trabalho, uma violação da ordem de restrição, mas foi esperto o bastante para mandá-lo de uma conta no nome do marido. A mensagem estava cheia de acusações, que eu era vingativa, que estava destruindo a família por causa de um acidente.
Ela afirmava que Olivia agora fazia terapia por causa do trauma de ser culpada por algo que não fora sua culpa. Encaminhei o e-mail para Patrícia, sem responder. Mais uma infração. Mais uma acusação. Eles apenas cavavam o próprio buraco cada vez mais fundo. O drama familiar se intensificou. Minha tia Susan, irmã da minha mãe, apareceu no hospital querendo falar comigo. A segurança já havia sido avisada e a escoltou para fora, mas não antes de ela causar um escândalo no saguão, gritando sobre perdão familiar e valores cristãos. A ironia de invocar o cristianismo enquanto defendia pessoas que deixaram uma criança sangrar não passou despercebida por ninguém. Meu primo Michael, filho de Jennifer, que estava na faculdade e não tinha estado presente no dia do incidente, entrou em contato pelo Facebook. Sua mensagem era diferente das outras. Ele dizia que tinha ouvido o que aconteceu e queria saber se Emma estava bem. Não defendeu a mãe nem os avós, apenas demonstrou preocupação. Agradeci o gesto, mas não podia correr riscos. Patrícia me orientou que qualquer contato familiar poderia ser manipulado. Michael entendeu quando expliquei e não insistiu. Aquele pequeno gesto de decência, vindo de alguém com o meu sobrenome, significou mais do que ele provavelmente imaginava. A audiência do acordo judicial foi marcada para uma sexta-feira de manhã. Patrícia me disse que eu não precisava comparecer, mas eu queria estar lá. Eu precisava olhar nos olhos deles e mostrar que eu não estava quebrada. Que Emma e eu ficaríamos bem sem eles. Combinei com a senhora Patterson para cuidar de Emma e, então, vesti minha melhor roupa profissional. Eu havia perdido peso por causa do estresse, e as roupas estavam mais largas do que antes, mas me mantive ereta. Eu era uma sobrevivente. Mais do que isso, eu havia salvado minha filha. O tribunal era frio e impessoal. Sentei-me na galeria com Patrícia ao meu lado, observando enquanto minha família era conduzida para dentro. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos, o rosto abatido e cansado. Minha mãe chorava, enxugando os olhos com um lenço. Jennifer parecia furiosa, o maxilar tão tenso que achei que os dentes dela fossem se quebrar. O juiz revisou o acordo judicial, perguntou se todos compreendiam os termos e confirmou suas declarações de culpa. Tudo foi rápido, apenas formalidades. Antes que o juiz encerrasse a sessão, meu pai pediu para falar. Meritíssimo, posso dizer algo à minha filha? O juiz olhou para mim. Patrícia tocou meu braço. Você não precisa ouvi-lo, sussurrou. Mas eu assenti. Que ele dissesse o que quisesse. Meu pai se virou para mim, e vi lágrimas em seus olhos. Raquel, me desculpe. Eu não sei o que estava pensando. Emma é minha neta, e eu falhei com ela. Falhei com você. Eu estava errado. Muito errado. E vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Por favor, nos dê uma chance de consertar as coisas. Minha mãe balançava a cabeça freneticamente. Faremos qualquer coisa. Nós te amamos. Amamos a Emma. Estamos implorando. Até Jennifer falou, com a voz trêmula. Me desculpa, Raquel. Eu devia ter ajudado a Emma. Devia ter enfrentado a mamãe e o papai. Eu errei. Eles pareciam patéticos. As mesmas pessoas que por tanto tempo haviam tido poder sobre mim estavam agora de joelhos metafórica e quase literalmente implorando por misericórdia. Levantei-me. Patrícia tentou me impedir, mas balancei a cabeça. Eu tinha coisas a dizer e iria dizê-las. Vocês querem misericórdia? Minha voz saiu firme, fria. Emma implorou por misericórdia enquanto sangrava no gramado de vocês. Ela pediu ajuda enquanto todos vocês viravam as costas. Ela tem 6 anos, e vocês disseram que ela devia morrer porque atrapalhou a netinha favorita. Minha mãe chorava ainda mais. Nós não quisemos dizer isso. Vocês quiseram, sim, interrompi. Quiseram cada palavra, cada gesto. Vocês me mostraram exatamente quem são. Sabe o que Emma me perguntou semana passada? Se a vovó odiava ela porque ela não era boa bastante. Minha filha de 6 anos acha que mereceu ser agredida e abandonada porque não é tão boa quanto Olivia. Jennifer chorava agora também. Raquel, por favor. Você não tem o direito de dizer meu nome, falei em voz baixa.
Não tem o direito de chorar e fingir ser a vítima. Você ficou parada e riu enquanto minha filha sofria. Você disse que alguém finalmente estava colocando as prioridades em ordem, lembra? Pois bem, estou colocando as minhas. Respirei fundo, sentindo uma calma gelada me invadir. A minha prioridade é Emma. Sempre foi Emma. E a minha prioridade agora é protegê-la de pessoas que fariam mal a ela. Virei-me para o juiz. Meritíssimo, quero que a ordem de restrição seja tornada permanente. Não quero que essas pessoas cheguem perto da minha filha agora ou nunca mais. Sem contato futuro, sem cartas, nada. Eles não eram família. Família não faz o que eles fizeram. O juiz olhou para meus pais com evidente repulsa. Assim fica determinado. A ordem de restrição torna-se permanente. Se qualquer um de vocês tentar entrar em contato com a senhora Morrison ou com sua filha, será imediatamente preso e encarcerado. Entendido? Eles assentiram, derrotados, despedaçados. Quando saí da sala do tribunal, ouvi minha mãe chorando e meu pai chamando meu nome. Não olhei para trás. Atrás de mim só havia dor e toxicidade. À minha frente estava Emma. Nosso futuro. Nossa paz. Patrícia me acompanhou até o carro. Você foi incrível lá dentro, disse ela. Isso exigiu coragem. Eu devia ter tido essa coragem anos atrás, respondi. Devia ter protegido Emma deles antes que chegasse a esse ponto. Você não pode se culpar por ter acreditado que sua família seria melhor do que foi. O importante é que você está protegendo sua filha agora. E era isso que importava. Dirigi de volta para nosso pequeno apartamento, onde a senhora Patterson ajudava Emma a fazer borboletas de papel. Quando Emma me viu, seu rostinho se iluminou de alegria. Mamãe, olha o que a gente fez. Essa é a rainha arco-íris. Peguei-a no colo, com cuidado por causa do bracinho ainda em recuperação, e a abracei forte. Ela era meu arco-íris depois da tempestade, minha razão para tudo. É linda, meu amor, sussurrei, linda como você. Naquela noite, depois que Emma adormeceu, sentei-me na pequena varanda e olhei para as estrelas. Pela primeira vez em meses, senti algo próximo da paz. Minha família se fora, mas estávamos livres do julgamento, do favoritismo, de pessoas que queriam nos ferir. O estresse financeiro ainda existia, contas médicas, honorários jurídicos, custos da terapia, mas eu daria um jeito. Sempre dava. Emma e eu éramos uma equipe, mais fortes do que eu jamais havia acreditado. A senhora Patterson tornou-se uma presença constante em nossas vidas. Ia às sessões de terapia lúdica da Emma quando eu precisava trabalhar. Levava jantar quando eu estava exausta demais para cozinhar. Ficava com Emma durante as tempestades quando eu fazia plantões duplos no hospital. Nunca pediu nada em troca, nunca nos fez sentir em dívida. Ela simplesmente nos amava do jeito que avós deveriam amar os netos. 6 meses depois da audiência no tribunal, Emma e eu estávamos no parque. Ela brincava no balanço, rindo alto, completamente curada fisicamente e quase totalmente recuperada emocionalmente. O menininho da idade dela se aproximou e perguntou se podiam brincar juntos. Emma aceitou com entusiasmo, e logo os dois corriam pelo gramado, jogando pega-pega, gargalhando ao vento. Era assim que a infância devia ser: alegria, inocência, segurança. Meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Era da Patrícia. O assunto dizia: acordo final, restituição médica recebida. Abri e vi que o pagamento determinado pelo tribunal havia sido quitado integralmente. Cada centavo das despesas médicas de Emma coberto. Não apagaria o que aconteceu. Não curaria as feridas emocionais. Mas era alguma coisa. Era responsabilidade. Olhei para Emma, que mostrava ao menininho como procurar trevos de 4 folhas na grama. Ela era resiliente. Minha filha mais forte do que eu jamais poderia imaginar. Ela havia passado pelo inferno e ainda assim acreditava em borboletas, em sorvete e na bondade essencial do mundo. Essa era a minha vitória. Não o processo judicial, não a restituição, nem os pedidos de desculpa que nunca aceitei. Minha vitória era o fato de Emma ainda ser Emma doce, imaginativa, cheia de encantamento. Eles não quebraram o espírito dela. Não apagaram sua luz.
Depois do parque, fomos tomar sorvete, como eu havia prometido tantos meses antes. Emma escolheu morango com confeitos coloridos e nos sentamos do lado de fora da sorveteria, observando as pessoas passarem. Mamãe, disse ela, pensativa. A senhora Patterson falou que vai me ensinar a fazer meu próprio sorvete semana que vem. Sério? Que incrível! Qual sabor você vai fazer? Perguntei. Sabor borboleta. Respondeu confiante. Vai ter todas as cores misturadas, igual às asas das borboletas. Ri de verdade, livre, leve. Parece perfeito, minha princesa. Ela sorriu para mim aquele sorriso lindo que fazia tudo valer a pena. Eu te amo, mamãe. Também te amo, Emma, mais do que todas as borboletas do mundo. Terminamos o sorvete e voltamos para casa de mãos dadas. Nosso pequeno apartamento nunca pareceu tão bonito quanto naquela luz dourada do entardecer. Lá dentro, estávamos seguras. Estávamos amadas. Éramos o suficiente. Só nós duas. Meu telefone permaneceu abençoadamente silencioso naquela noite. Sem mais mensagens cheias de raiva, sem chantagens emocionais, sem exigências tóxicas. Apenas paz, a paz que vem quando a gente finalmente corta o que está podre. Às vezes, me pergunto se meus pais pensam em Emma, se arrependem das escolhas que fizeram, se mudaram. Mas, na maior parte do tempo, eu simplesmente não penso neles. Eles fizeram sua escolha naquele dia no quintal, escolheram a crueldade em vez da compaixão, o favoritismo em vez da justiça, a aparência em vez do amor. Eu também fiz a minha escolha. Escolhi Emma então, e sempre. E faria essa mesma escolha 1000 vezes, não importasse o preço. Anos mais tarde, quando Emma for mais velha e me perguntar sobre os avós, vou contar a verdade. Direi que, às vezes, as pessoas não são capazes de amar. Que, às vezes, família não é quem compartilha o sangue, mas quem escolhe ficar ao seu lado. Vou contar sobre a senhora Patterson, sobre as enfermeiras que cuidaram dela, sobre todas as pessoas boas que nos mostraram gentileza quando mais precisávamos. Mas, acima de tudo, vou dizer a ela que valeu a pena lutar por ela. Que ela sempre foi digna de amor, proteção e dedicação. Que o fracasso nunca foi dela, foi deles. Emma crescerá sabendo que sua mãe a escolheu, lutou por ela e nunca hesitou em colocá-la em primeiro lugar. Esse é o legado que estou construindo, dia após dia, não um legado de amargura ou vingança, mas de amor feroz e protetor. E se, em algum lugar, meus pais estiverem se arrependendo das escolhas que fizeram, implorando ao universo silencioso por uma segunda chance que nunca virá, bem, esse é o fardo deles. O meu é muito mais leve e infinitamente mais precioso. É o peso da mão da minha filha na minha, o som da sua risada, o calor dos seus abraços. É a certeza de que eu quebrei o ciclo. De que escolhi diferente. De que Emma jamais duvidará do próprio valor, porque eu fiz questão de mostrar a ela. Eles queriam misericórdia. O que receberam foi justiça. E Emma e eu, nós ganhamos liberdade.